Vamos iniciar agora o módulo de razões e proporções. Pessoal, esse módulo associado as razões e proporções associadas às operações elementares, eu diria que é o que tem de mais importante em toda a matemática básica. Certo? A partir dela a gente compara grandezas, gera novas grandezas. E vamos trabalhar esse conteúdo com bastante calma. Veja comigo aqui, ó. Nós temos o seguinte: razões. Para comparar duas grandezas ou simplesmente duas quantidades, utilizamos a ideia de razão. Para isso, definimos uma ordem. Tem duas palavras que a gente tem que pensar aqui, ó. A primeira é comparar e a segunda é ordem para essa comparação. Então, em uma razão, as grandezas vão estar relacionadas segundo uma ordem. Olha aqui. O conceito de razão. A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, é o quociente de A para B. Indica-se A2.B ou então na forma de fração, ó, A sobre B. E lê-se A está para B. Muita atenção para a leitura, né, para como isso vai aparecer nos textos, nas questões. A está para B ou A para B. Olha aqui, ó. É muito comum você visualizar essa razão, né, no seguinte formato. Aqui. Você tem o valor A que está para o valor B. É muito comum você ver isso. E a gente representa geralmente assim, ó, na forma de fração. Uma curiosidade que vem daqui é que essa comparação muitas vezes é apresentada com o símbolo de divisão. A gente coloca assim, ó, A sobre B, ó. E aí você coloca o símbolo só um pontinho em cima e um pontinho embaixo. E aquele símbolo que a gente conhece como sendo símbolo da divisão, ele na realidade vem da razão A sobre B. Curiosidade vista aí, vamos ver mais um detalhe. Essa razão, ela segue uma ordem, tá vendo? Ó? É uma comparação ordenada. Olha aqui, ó. Estabelecendo uma comparação entre frações e razões, podemos dizer que numa razão, o termo que ocupa a posição do numerador é chamado de antecedente, tem nome específico, e o termo que ocupa a posição do denominador é chamado de consequente. Nós temos que esse termo de cima é o antecedente e o de baixo é chamado de consequente. Nós temos antecedente e consequente. Essas expressões são importantes porque as questões às vezes trazem e você tem que saber o que é, né? Temos aí, ó, na fração 3 sobre 8, 3 é antecedente, 3 é o antecedente e o 8 o consequente. Raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 é o antecedente e o 3 é o consequente. Vale destacar que a razão entre duas grandezas expressa numa mesma unidade representa um número abstrato, adimensional, que serve apenas para comparar os valores numéricos dessas grandezas. Pessoal, isso aqui é importante? É, e muito. Está me falando aqui que a razão entre grandezas numa mesma unidade é um número abstrato, ele serve apenas para comparar. O que eu estou querendo falar aí especificamente? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Imagina que eu tenho um objeto L1 que tem um tamanho de 12 metros. Eu tenho um objeto L2 que tem o tamanho de 4 metros. E aí eu quero comparar L1 com L2. Para fazer essa comparação, basta dividir ó, L1 por L2. Então, 12 metros dividido por 4 metros fica como? Olha aí, ó. Metro dividido por metro cancela. 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, a razão L1 sobre L2 é igual a 3. E é um número adimensional, porque eu cancelei metro com metro. E eu posso estabelecer uma outra forma de comparação. Eu posso dizer o seguinte, ó, que L1, o L2 está dividindo, passa multiplicando, é igual a 3 vezes o L2. Aí, ó, eu tenho uma comparação entre as grandezas. E o resultado da divisão é um número adimensional, ele não tem unidade. Ele serve apenas para comparar. Por que a gente comenta isso? O detalhe, pessoal, é o seguinte, ó, porque quando eu tenho grandezas de uma mesma unidade, o resultado é adimensional. Mas se eu tiver grandezas de unidades diferentes ou de natureza diferente, por exemplo, suponha que eu tenho um espaço percorrido, o ΔS percorrido por um objeto é igual a 12 metros. O tempo gasto para esse objeto percorrer foi de
4 segundos. Aí eu peço, compare essas grandezas. Para comparar, você divide, ó, o ΔS pelo ΔT, ficando 12 metros dividido por 4 segundos. Fazendo essa divisão, como é que fica aqui, ó? 12 dividido por 4 vai dar 3. Agora, metro dividido por segundo, a gente não consegue efetuar essa divisão. Ela fica simplesmente metro dividido por segundo. Ou seja, a comparação entre o espaço percorrido, a grandeza ΔS e a ΔT, ela gerou os 3 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo o objeto percorre 3 metros. Nota que a razão gerou uma relação nova. Eu não consigo dividir isso aqui. Essa comparação vai gerar uma nova grandeza que a gente chama de velocidade. A gente diz que a velocidade do objeto é igual a 3 metros por segundo. Olha que interessante. A razão, quando é entre mesma grandezas de mesma unidade, ela vai ser adimensional e vai servir para comparar as duas medidas. Quando eu tenho dimensões diferentes, unidades diferentes, né? O que acontece? O resultado dessa comparação vai gerar uma nova grandeza, como é o caso da velocidade, e você vê essa aplicação em diversas outras situações. Você pode relacionar a velocidade com o tempo e você vai ter a aceleração e assim sucessivamente. Nota o seguinte, vamos falar aqui sobre alguns fatos sobre as razões, né? Algum detalhe importante, algumas curiosidades que você precisa saber. A primeira é o seguinte, ó, uma fração só pode ter valores inteiros. O que diferencia uma razão de uma fração é o seguinte: os números racionais, os fracionários, né? Vamos pensar aqui para pensar mais simples. O número racional ele é definido assim, ó. Todo número que ele é dito racional quando ele pode ser escrito na forma A sobre B, de forma que o A pertence aos inteiros, ou seja, pode ser o número 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. A gente diz que o número A pertence aos inteiros e o número B pertence também aos inteiros, ou seja, pode ser 1, menos 2, menos 3, mais 1, 2, 3, certo? Só que ele não pode ser o zero. Então você está vendo que os números racionais, as frações, elas estão amarradas a serem números inteiros. Já a razão não, ela está livre. Ela vai comparar dois números independente de quem são os números que estão lá. A razão é uma ideia um pouco mais ampla. Então, uma fração só pode ter valores inteiros. Já uma razão só tem uma restrição quanto ao denominador, ou seja, não pode ser zero. Outro fato, a leitura de uma razão deve ser feita na ordem de forma diferente da forma como você lê uma fração, pois uma razão é uma comparação, certo? O que é interessante a gente saber isso? Olha aqui, ó. Uma situação interessante. Você tem uma repartição que trabalham 12 pessoas, faltaram 3 pessoas. Se a pessoa perguntar como é que foi a razão dos faltosos, né? Imagine que surgisse essa pergunta. Para você comparar a razão dos faltosos, estabelecer uma comparação entre as pessoas que faltaram e as que estiveram presentes, o que é que você pode fazer? Você pode dizer o seguinte, olha, faltaram 3 das 12 pessoas. Aí você compara. 3 das 12 pessoas faltaram. Se eu fosse pensar só na ideia de razão, isso aqui, ó, eu posso dividir por 3 em cima, por 3 embaixo, né? Vamos falar depois sobre isso, ó. 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4, e 1 dividido por 4 dá 0,25. Aí você vai me dizer, olha, faltaram 0,25 pessoas. Isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque a quantidade de funcionários é um número inteiro. Então, quando você vai falar de uma razão, você tem que dizer o seguinte, olha, faltaram 3 de 12, ou então o seguinte, quando você pensa nesse número aqui, ó, 1/4, você pode dizer o seguinte, que a cada 4 pessoas faltaram 1. Ó. Assim, a melhor forma de leitura é pessoas, né? Podemos. A melhor forma de leitura é que a cada 4 funcionários faltou 1. Isso pois a fração 1/4 equivale a 0,25, que poderia ser erroneamente interpretado como sendo 1/4 de funcionário faltou, ou seja, faltou 0,5 funcionário hoje. Não faz sentido isso. Então, esse é um detalhe importante a ser percebido na leitura das razões. Falamos aí as ideias básicas e alguns conceitos muito importantes que precisam ser fixados para que a gente consiga andar nas ideias.